Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje. Encerrando mais uma semana. Sejam todos bem-vindos aí, quem está comigo aqui ao vivo, quem está comigo aqui na gravação também. Bom, quem caiu de paraquedas aqui, tá, pessoal? Despertar Consciente toda segunda e sexta-feira aqui ao vivo com vocês, 8 horas da manhã, batendo um papo. Tema de hoje do Despertar Consciente aqui, o lado emocional de um condicionamento. Vem comigo que o encontro de hoje aqui é um aulão, já pega papel e caneta para você identificar aí qual que é o lado emocional que está te prendendo nos seus condicionamentos. Beleza? Vamos lá. Lembrando que as análises que eu trago aqui pode variar muito na sua história particular individual, tá? Então pode ser que o exemplo que eu trago aqui não seja a sua causa. Então não se apegue aos exemplos que eu trouxer aqui, tá? Busque entender a narrativa e como que eu vou construindo o raciocínio para você encontrar a sua demanda. Claro que eu sempre trago exemplos aqui onde ficam mais comuns nas narrativas coletivas, então por isso que na maioria dos casos acaba sempre encaixando e fazendo sentido com a sua história, tá? Mas é importante você filtrar para ver aonde que bate na sua história também. Então busque acompanhar a linha de raciocínio para você pegar a narrativa, colocar na sua história e identificar quais são os seus padrões emocionais que estão por trás dos seus condicionamentos. Beleza, pessoal? Bom, lembrando que, Henrique, ok, eu identifiquei os meus padrões emocionais. E aí, como que eu vou resolver? Tá? Bom, lembrando que no Despertar Consciente eu tenho várias aulas que cada uma complementa outro encontro. Então os encontros ele não segue uma ordem linear, você pode assistir independente da ordem que você vai conseguir acompanhar, tá? A linha de raciocínio, eu busco sempre trazer de uma forma que todo mundo consegue acompanhar. E cada encontro vai ter um assunto que vai complementar. Então como resolver passa por 2 pontos, tá? O primeiro é que você quebra um condicionamento quando você faz uma escolha diferente e consciente. Então tem Despertar Consciente com títulos ali que vai ajudar você como quebrar essas narrativas no qual você está inserido, tá? E a parte emocional, o que ajuda é terapia, tá? Então a parte prática que vai te ajudar a romper os seus condicionamentos vai passar por 2 pontos: entender o processo, para isso que serve as nossas aulas aqui, para você aprender a dinâmica e entender como que funciona, as escolhas que você vai fazendo ao longo da sua experiência, vai quebrando os seus ciclos e rompendo e te colocando nos eventos futuros. Então vai passar pelas escolhas que você vai fazer ou deixar de fazer. E o lado emocional é o que impede você de fazer talvez aquilo que você até já entendeu, ou até te impede de entender. Então é a parte emocional. Essa resolve com terapia. Você pode usar a que você já é familiarizado, a técnica que você já pratique, ou se você não tem nenhuma ou gostaria de incluir, a que eu trabalho tanto nas minhas questões pessoais ou nos alunos que eu tenho oportunidade de conduzir, é a HQI. Tá? Então a HQI é a ferramenta prática que você pode trabalhar não só as questões emocionais, mas também as questões mentais, que geram os resultados práticos como uma consequência. Aí, Henrique, eu não conheço o HQI, como é que eu faço para conhecer? Tá? Formato do trabalho. Eu tenho encontros gratuitos, ao vivo pelo Google Meet, uma vez por mês, onde eu te ensino a técnica se você não conhece. Tá? Então é só você entrar lá no meu grupo VIP do WhatsApp, pode entrar em contato comigo nos comentários ou no privado, para você entrar no grupo. Sempre na última semana de cada mês eu promovo um encontro ao vivo e gratuito em plataforma fechada. E esse encontro não fica gravado. Lá eu te ensino a técnica para você praticar no dia a dia também, ok? Outra opção é o atendimento individual, onde eu posso te conduzir na sua demanda, na sua queixa. E a outra forma é o curso de HQI, e a minha próxima turma já está com data marcada para o dia 21 de julho. Começo a minha nova turma do curso, onde você aprende a montar um processo de autoterapia completo com a metodologia, o raciocínio, que tipo de trauma tem relação com as demandas que você vai trabalhando. Então é um curso bem completo, tá? Então aqui só dando os caminhos para vocês irem direcionando para suas questões pessoais de acordo com todo o conteúdo que eu venho trazendo para vocês aqui, ok? Quem quiser saber mais informações é só entrar em contato comigo no privado. Então estou dando aqui o caminho das pedras para você não ficar só com o conteúdo racional e técnico, para que você tenha o seu passo a passo de como que você vai conduzir e colocar tudo isso em prática e, consequentemente, virar resultados, ok?
Bom, vamos lá. Então, o lado emocional de um condicionamento. Primeiro vamos fundamentar algumas questões aqui importantes, tá? Tanto para fixar quem já está acompanhando e para quem caiu de paraquedas aqui conseguir acompanhar também. Tudo que nós vivenciamos como uma realidade nada mais é do que uma consequência da sua observação e das escolhas que você vai fazendo, tá? Inclusive as que deixa de fazer também, que quando você deixa de fazer uma escolha, também é uma escolha não escolher, alguém vai escolher por você, tá? E tudo isso vai moldando os eventos no qual você vai vivenciando. Essas escolhas vão passar por mecanismos internos que você tem na sua consciência, como se fossem arquivos de memória, tá? Então nós temos arquivos mentais e arquivos emocionais. Nos arquivos mentais é onde nós temos então o que nós chamamos de padrões mentais, como crenças, condicionamentos, hereditariedades e pensamentos. Tem alguns encontros onde eu explorei esse lado. Hoje eu vou abordar a caixinha do emocional, ok? Um condicionamento, quando nós vamos trabalhar com HQI, são informações mentais, está lá na caixinha no HD mental. Só que o mental e o emocional, eles conversam entre si. Então, mesmo um condicionamento ser um padrão mental, que está lá na caixinha do mental, tá? Existem informações emocionais que alimentam esse padrão, tá? Que alimentam esse condicionamento. Então, o condicionamento nada mais é do que quando você coloca no piloto automático uma função, uma realidade, um comportamento, uma situação. Então, a pessoa pode estar condicionada a estar doente, ela pode estar condicionada com problema financeiro, com relacionamento desequilibrado, está condicionada a ter ciúme, condicionamento a brigar, condicionamento a passar raiva, condicionamento a se acidentar, condicionamento de agir como uma vítima, condicionamento de maltratar alguém, condicionamento de ser maltratada, condicionamento de agredir, condicionamento de ser agredido, condicionamento das coisas darem errado, condicionamento de engordar, condicionamento de se frustrar. Então, condicionamentos são todos padrões automatizados, seja comportamento, situação ou realidade, ok? Então, aqui uma definição de condicionamento. Então, esse condicionamento na HQI, nós temos a técnica onde nós vamos eliminar as informações mentais desse condicionamento. O próprio condicionamento já é uma informação mental, tá? Só que o que eu vou trazer no encontro de hoje é o lado emocional deste condicionamento, pois ninguém se condiciona à toa. Uma pessoa, para se condicionar, ela fez escolhas ao longo a um determinado prazo que foi a condicionando ficar naquela situação. Então, por exemplo, quando você começou a escovar dente na sua vida, hoje você é condicionado a escovar dente de uma determinada maneira. Só que você já não nasceu escovando dente desse jeito. Você foi fazendo repetidas vezes até você se condicionar a escovar o dente dessa forma. Então, estou trazendo aqui um exemplo para vocês só verem como um condicionamento ele nasce. Ele nasce de acordo com você reforçando as mesmas escolhas dentro de uma determinada função, comportamento ou situação. Então, uma pessoa, por exemplo, que acidenta uma vez é um reflexo de informações armazenadas na consciência dela que construiu aquele evento onde ela se acidentou. Quando ela se acidenta 2 vezes, ela tem os mesmos padrões emocionais, os mesmos históricos mentais que fez com que ela se acidentasse, tá? Então, ela já caiu 2. Quando ela começa a cair a 3ª, a 4ª, a 5ª, ela já foi reforçando tantas escolhas em acidente que agora ela entrou no piloto automático, de olho fechado ela já está caindo. Então ela se condicionou em se acidentar. E cada vez que ela se acidenta, vai gerando novos padrões mentais, vai gerando novas emoções de cada situação, vai ter emoções por causa de se acidentar, porque ninguém cai neutro. Uma pessoa para cair, ela vai ficar com medo, ela vai ficar com raiva, ela vai ter o prazer de ser cuidada, ela vai ter a culpa por ter sido distraída, vai ter várias emoções que vão estar envolvidas com aquele evento. E cada emoção dessa também vai contribuir para esse comportamento. Agora, onde ela inconsciente, ela vai ficar caindo no piloto automático. Talvez não vai ter nenhum motivo para ela cair, mas ela já vai cair por estar condicionada. Para ela romper esse automatismo, ela vai ter que reforçar as escolhas dentro dos eventos no qual ela vai vivenciando para ela romper esse condicionamento, tá? Então, o que vai quebrar esse condicionamento vai ser a escolha que ela vai fazer. Escolher passar num caminho diferente, escolher ficar mais atenta, escolher prestar mais atenção, escolher dizer não para quem está ajudando ela e está inundando ela de prazer de ser cuidada.
Estou dando aqui exemplos, tá? Então ela vai ter que fazer escolhas para romper esse condicionamento. Só que algumas escolhas ela vai conseguir fazer de forma leve, outras vai ter certa dificuldade. A dificuldade só existe porque existe um envolvimento emocional dentro deste condicionamento, tá? Então todo condicionamento ele vai ter o seu lado emocional que te envolve e que te prende dentro desse ciclo, tá? Uma pessoa que é condicionada a ser traída, ela tem envolvimento emocional que prende ela dentro desse condicionamento, nem que seja o prazer em xingar essa pessoa, a raiva, a sensação de inferioridade, a rejeição. E quando começamos a entender esse lado emocional, vai dando pistas do que aconteceu lá no seu histórico lá atrás, que foi acumulando de informações para que você vivencie tal condicionamento no presente, tá? E depois o ser humano passa a ficar até previsível, porque quando você entende o histórico do passado, entende a narrativa do seu presente, você já consegue prever o que pode acontecer no seu futuro. Porque o futuro não é um destino cravado, ele é um destino, uma realidade pré-determinada por probabilidades, tá? Então, quando você alimenta, vamos lá, se você vai andar de barco, a probabilidade de você afogar é maior do que andar de camelo. Então, ou seja, as escolhas que você vai fazendo aumenta a probabilidade. Pode ser que você ande de barco e não se afogue, mas é mais provável se afogar num barco do que num passeio de camelo. Então, as escolhas que você vai fazendo te coloca... Aqui eu estou trazendo um exemplo bem no extremo, tá? Mas depois a gente pode até fazer um outro encontro só para poder fazer análise com vocês. Eu uso muito isso nos nossos encontros ao vivo, tá? Então quem quiser até trazer uma demanda, então a gente consegue interagir melhor nos encontros ao vivo. Mas aqui também, quem tiver ao vivo também comigo aqui no nosso encontro de hoje, pode deixar no chat que eu vou perguntando. No encontro ao vivo que eu falo, no encontro da aula gratuita dentro do Google Meet, tá? Porque lá nós temos uma interação melhor. Mas você fique à vontade, você que está me acompanhando aqui, também deixar a sua pergunta aqui no chat ou nos comentários quem estiver assistindo a gravação, tá? Que eu vou respondendo ou no comentário ou trazendo na próxima aula. De repente a sua dúvida pode virar até o tema do próximo despertar. Então, todo condicionamento existe o seu lado emocional. Esses exemplos que eu trouxe para vocês aqui são dentro de uma narrativa um pouco particular, tá? Ou seja, dentro de cada história vai ter uma situação particular onde a pessoa vivenciou que vai alimentar. Uma pessoa, por exemplo, condicionada a ter problema financeiro. O problema financeiro dela pode ser um lado emocional na culpa, outro pode ser na injustiça, outro na raiva, outro apenas para poder manifestar a carência dela não ter condições de comprar aquilo que ela gostaria para reviver as faltas de coisas materiais lá no passado. Uma pessoa condicionada a ter problema de relacionamento, depende do tipo de problema no relacionamento. Porque o tema relacionamento e financeiro, por exemplo, ele é bem vasto. Uma pessoa pode falar que tem problema financeiro, mas no caso dela pode ser um problema financeiro por dívida, por pressão, outra por frustração, por carência, por não conquistar aquilo que gostaria. Da mesma forma que uma pessoa traz uma queixa de um problema de relacionamento, um pode ser em relação à traição, outro pode ser em relação à agressão, outro pode ser porque não tem um relacionamento, então é a carência, a falta de ter alguém. Então, por isso que eu falo que sempre precisamos entender na individualidade, porque dentro da questão particular de cada um, vai dando pista para ser cada vez mais preciso, tá? Mas agora eu vou falar de uma forma um pouco mais geral, para vocês pegando essa estrutura, esse modelo, para vocês buscarem a particularidade de vocês dentro dos seus condicionamentos, tá? No meu trabalho em paralelo, que eu desenvolvo com a HQI, eu busco identificar alguns padrões e entender algum comportamento do inconsciente. E nesses anos de pesquisa foi ficando nítido um padrão de um caminho das emoções dentro das escolhas que as pessoas vão fazendo ao longo da vida, tá? Então, quando vamos começando a estudar esses comportamentos, algumas coisas vão se destacando e alguns padrões vão ficando nítidos, tá? Nesse trabalho, eu chamo na dualidade emocional. Tá? Eu busco até trazer uma frase sempre em meus encontros: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Quando eu trago essa frase, normalmente eu trago aqui com vocês dentro do contexto onde a personalidade fica dentro de dilemas, tá? Só que numa análise um pouco mais aprofundada,
Os sentimentos também andam em dilemas no inconsciente, eles andam em pares. E dentre esses sentimentos, tem alguns que se destacam como lados opostos da mesma moeda. Tá? Então são esses sentimentos que eu vou trazer aqui para vocês anotarem, que vai ser um atalho quando vocês forem fazendo a pesquisa de vocês. Tá? Os sentimentos principais que eu observo na prática como uma dualidade emocional é o sentimento de culpa e injustiça. Então é onde a pessoa, dentro de uma mesma situação, dentro de um mesmo condicionamento, ela vai ramificar em extremos dentro dessa mesma situação. E normalmente numa ponta desse extremo tem uma culpa e na outra tem uma injustiça. Por exemplo, uma pessoa que foi traída. Num lado ela vai pendular na culpa por não ter dedicado esse relacionamento, que fez com que o outro se sentisse carente, alguma coisa, que buscou alguém lá fora. E por esse mesmo evento, por um outro lado, ela vai se sentir injustiçada. Poxa, mas eu tinha minhas qualidades, eu dediquei, então eu fui uma boa pessoa, eu fui fiel nesse relacionamento. E aí é onde ela se sente injustiçada. Então, no mesmo evento, no condicionamento de ser traída, essa pessoa sentiu culpa e sentiu injustiça. Estou trazendo um exemplo bem superficial aqui, mas aqui, como eu disse no início do nosso encontro, de acordo com a particularidade de cada um, a gente consegue pegar mais detalhe dentro desses condicionamentos. Mas aqui eu só estou trazendo os sentimentos principais desses extremos para vocês irem tendo um atalho para pesquisar. Porque quando a gente vai mapear o inconsciente, a gente está falando de um histórico de vida. Então, quantas situações vocês foram passando, quantos detalhes podem ter contribuído. Então, assim, é muito sutil. Quem está começando o trabalho agora é até mais fácil, porque onde você mirar, você vai achar um trauma. Onde você olhar no seu histórico do passado, você vai achar uma questão que emaranhou. Mas quem já está na caminhada aí há algum tempo, já transcendeu, já está até colhendo alguns resultados, para esse salto, a análise fica um pouco mais sutil. Tá? Então, por isso que eu busco trazer essa análise cada vez mais aprofundada, tanto para facilitar a caminhada de quem está começando agora, para quem também já é veterano no processo terapêutico, para quem já está olhando para dentro já há mais tempo. Então, para vocês conseguirem ter essa facilidade em olhar para essas questões, porque eu já sei que na prática não é fácil, tá? Olhar para dentro não é fácil, então o que facilitar essa jornada cada vez mais, né, fica melhor. Então vamos lá. Então, primeiro, culpa e injustiça, e o outro, prazer e medo. Tá? O outro extremo aqui, prazer e medo. Ah, Henrique, mas prazer sim. Olhe prazer até dentro do seu problema. Tá? Por quê? Porque o prazer, ele é muitas das vezes ele é associado somente com coisas positivas, e as pessoas costumam não olhar para o prazer dentro de um problema, só olham para as outras camadas, por isso que ele vai sendo reprimido e muitas das vezes a pessoa não rompe um condicionamento. Tá? Então o outro sentimento principal seria o prazer, muito comum, principalmente, mais fácil de ser identificado, o prazer com ganhos secundários. Tá? E dependendo da história de cada um vai ter uma sutileza. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de analisar, mas você pode começar identificando com os ganhos secundários dentro dos problemas. Tá? Então os 4, culpa, injustiça, prazer e medo. E dentre esses 4, nasce então, imagina que os problemas, os condicionamentos é o tampo de uma mesa. E esse tampo, ele existe alguns pés que sustentam. Tá? Então, alguns desses pés são essas emoções que sustentam esse condicionamento. Então, as principais, prazer, medo, culpa e injustiça. Isso não anula outros sentimentos envolvidos. Tá? Quando você vai fazer uma análise emocional, cada um vai ter um envolvimento com várias emoções. Aqui eu estou trazendo as principais. Tá? Ela não anula a existência de outros sentimentos, que aí vai começar a entrar na particularidade de cada um. Então, que eu só estou trazendo um atalho para vocês identificarem. E como uma resultante desses 4 sentimentos principais, que geram dualidades emocionais que sustentam esse condicionamento, nascem 2 sentimentos que eu costumo trazer como o lado emocional de um condicionamento, que vai ser o apego e a dependência. O apego a esse condicionamento e a dependência desse condicionamento, que vai trazer uma possível consequência. E aqui a gente vai entrar muito, que fica complicado para trazer um exemplo prático, precisaria de uma questão real para a gente fazer uma análise aqui, porque aí que vai entrar mais ainda na particularidade, tá? Porque dependendo da história de cada um, vai ver qual que é o apego e a dependência daquele problema, daquela situação, para que ela seja alimentada por essa emoção.
Então, numa analogia, é como se um condicionamento no nível mental fosse uma estrutura prática, tá? E a emoção vai ser a energia. Imagina que você tem vamos lá, vou pegar um exemplo aqui, um carrinho de brinquedo, tá? Esse carrinho de brinquedo, nessa analogia, é como se essa estrutura material dele fosse uns padrões mentais. Ele já está pronto. Então, a matéria dele vai ser esse padrão mental que vai dar forma para ele. Só que o fato dele estar pronto, ele não vai se deslocar. Para ele se deslocar, precisa de quê? Energia. Pode ser uma energia de uma pilha, de uma bateria, ou de ligar ele na tomada. É o que vai fazer com que ele movimente. Então, o seu condicionamento, os padrões mentais, é o que dá forma para o seu comportamento, para o seu condicionamento, para a sua realidade que já está materializada. Tá? O seu condicionamento, seja de ser traído, ter problema financeiro, de ter dívida, de estar doente, de envolver em confusão, de estar condicionado de tal coisa. Então, todos esses condicionamentos, o lado mental é o que vai dar forma para ele. As emoções é o que vai fazer esse condicionamento rodar nesse programa. Tá? E aí, os sentimentos principais, o lado emocional, vai passar por todos os sentimentos que você ancorou, decodificou durante a sua experiência e foi anexado lá na sua caixinha do emocional dentro desse condicionamento. Tá? E os principais é o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Culpa, injustiça, medo, prazer, o apego e a dependência. Esses 6 eu colocaria como um destaque, como sentimentos principais alimentando condicionamentos. E quando você começa a fazer perguntas dentro do seu condicionamento e questionando cada sentimento desse e olhando principalmente de forma fragmentada, e aí eu já deixo mais uma dica para vocês aqui, meu conteúdo sobre as sombras psicológicas, onde tem dentro da sua estrutura física, existem várias personalidades que nasceram em algum momento da sua vida e provavelmente cada personalidade dessa vai se identificar com um desses sentimentos. Então, quando você começa a unir todos esses conteúdos que eu venho trazendo para você aqui, fazendo as perguntas corretas, você consegue identificar qual da sua personalidade está envolvida com cada sentimento desse, qual condicionamento seu é alimentado por essas escolhas que você foi fazendo, fundamentada por determinadas histórias que você vivenciou, estruturada por esses sentimentos principais que eu trouxe aqui para vocês. Bom, esse foi o recado de hoje, tá? Eu busquei trazer uma linguagem mais arroz com feijão. Eu vou até deixar esse encontro de hoje aqui um pouco mais curto para você voltar nesse encontro e ver de novo. Eu trouxe muita informação aqui para não bagunçar a linha de raciocínio, porque ficou um arroz com feijão se você depois voltar aqui nessa aula anotando, se questionando e encaixando a sua história, a sua narrativa dentro de toda essa estrutura que eu coloquei para você aqui, você vai conseguir fazer uma análise muito profunda dentro dos seus condicionamentos que você busca quebrar, ok? Então, volta nessa aula de novo, assiste, reveja outras vezes, com papel e caneta anotando, pegue cada condicionamento que você deseja trabalhar de forma fragmentada, não pega todos de uma vez não. Vou assistir essa aula para resolver o meu condicionamento de atrair tranqueira. Agora eu vou assistir de novo para resolver o condicionamento de ficar sozinho. Agora eu vou resolver a questão do condicionamento de estar doente. Porque senão você, como são muitas informações que alimentam o mesmo condicionamento, se você assistir essa aula tentando resolver todos, você pode bagunçar tudo. Então, reveja essa aula de hoje, explorando um condicionamento específico que você gostaria, tá? Então, use essa dinâmica, depois use os links que eu deixei aqui para vocês aqui, direcionando que qual outra aula que está complementando para aumentar a sua análise dentro do seu condicionamento, que eu acredito que isso vai te ajudar muito, tá? E quem já conhece HQI ou já tem alguma outra técnica, vá lá, coloque tudo aquilo que você levantar de informação para praticar e lembre-se de fazer as escolhas diferentes, porque são elas que vão quebrar os seus condicionamentos, ok? Se fez sentido para você, se você gostou, deixa aqui seu joia, seu coraçãozinho aqui, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Compartilha com aquele amigo, com aquele conhecido que também está preso em condicionamentos, está tentando resolver e está meio perdido. Então, essa aula aqui pode dar um norte, tá? E se você quer assistir todo o meu material de forma organizada e acompanhar o material de forma estruturada, dá uma olhadinha lá na Biblioteca Consciente, onde todas as minhas aulas do Despertar Consciente estão salvas de forma organizada e com conteúdo compactado, com uma aula com material em PDF,
e também com um resumo animado de cada aula. Essa também vai estar lá disponível a partir do mês que vem, tá? E todas as outras do mês passado, de junho para trás, já estão lá disponíveis já na biblioteca também, além de resumo de livros selecionados a dedo por mim, ok? Nos vemos então na segunda-feira. Gratidão a todos aí pelo carinho, pelo prestígio, você que me acompanhou aqui ao vivo, você também que está assistindo aqui na gravação ou você que está assistindo dentro da Biblioteca Consciente. Beijo para vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira para mais um encontro. Até lá!